Como muito bem dito pela doutora Giselda, essas são as palavras iniciais para dar início à nossa conversa, a prosa em família. Porque a proposta hoje é exatamente essa: colocamos uma única palestrante para que vocês possam fazer essa interlocução com ela. Então, ao invés de convidar o interlocutor, nós convidamos todos vocês para fazerem essa interlocução. E para começar, em função da minha formação psicanalítica e pensando pelo vértice, a ausência do pai, pensando pelo vértice da ausência do cuidado, que esse é o ato realmente indenizatório, que é a falta do cuidado que o pai vai proporcionar ao filho. Eu gostaria que a doutora Giselda falasse para a gente, dentro dessa perspectiva do direito, como que ela vê hoje, nos dias atuais, em todas as demandas processuais que ela atua, como que ela vê hoje o homem engajado nessa relação de cuidado? Porque isso é o que mais me instiga, tanto é que eu busquei esses 3 vídeos de pais cuidando dos seus filhos. Porque ainda temos aquela convicção de que a maternagem é uma função exclusivamente da mulher, que cabe à mulher as funções domésticas, entre elas o cuidado da prole. E na verdade nós temos que pensar por um outro vértice, porque cuidar de filhos, eu acredito que não é uma função doméstica, é um atributo social que compete à parentalidade, ao pai e à mãe ou aos seus substitutos. Então, na perspectiva jurídica, doutora Giselda, eu gostaria que a senhora começasse a nos falar sobre isso. Como a senhora vê hoje, nos seus casos, nas suas demandas, esse cuidado pelo pai? Obrigada. Vejo nos casos e vejo na vida como ela é uma participação, por sorte, cada vez mais significativa do homem nas relações, no processamento da vida em família. Quando todo mundo do direito de família diz assim, todas as pessoas gostam de dizer isso: a família mudou, os homens mudaram, a sociedade mudou, o direito igualmente tem que acompanhar e tem que mudar. E não tem uma verdade maior do que essa. Eu acompanho, por exemplo, numa simbologia muito feliz, que é de Luiz Edson Fachin, essa circunstância de pensar na família mudando, isto realizado por meio de um retrato. Ele não usa a palavra fotografia, que é mais moderna, ele usa a palavra retrato dentro de uma moldura, e essa moldura e este retrato são de uma família. Para mim, fico pensando que essa moldura, com este retrato, essa fotografia que retrata uma família, se encontra sobre uma lareira. Nós moramos, nem você nem eu mesmo de São Paulo, exatamente num lugar frio, a ponto de que tenhamos lareiras nas nossas casas. Mas podem pensar nisso, podemos pelo menos divagar e podemos imaginar uma casa que tenha lareira e que as gerações vão se passando e vão vivendo uma geração atrás da outra nessa mesma casa. Não vamos andar tanto no passado que não tenhamos tempo para fazer esse percurso histórico tão longo. Vamos fazer um corte do tempo e vamos, por exemplo, nos situar, para começar, vamos nos situar no final do século XIX, no final dos anos 1800, por aí. Vamos vir até os dias de hoje. Quanto dá? Um século e mais algumas 2 ou 3 décadas. Um século e mais uns 30 anos. Esse é o período do meu
recorte aqui para conversarmos um segundo a respeito da evolução da família e, por isso, da mudança dos papéis dos membros da família e, por isso, do papel do pai, que é o que interessa mais hoje, dentro da mesma família. Pensando na minha própria família, e todos vocês têm nas suas casas um retrato dos seus ancestrais, aí de branco e preto talvez, e aí já amarelado, não tem? Quase todas as pessoas têm, eu tenho. Nesta fotografia antiga que tenho, ela realmente é do final do século XIX, e ali estão os meus avós, que vieram de Portugal nesse final de século XIX. E a fotografia é da seguinte maneira: minha avó, jovem, ela está sentada. Ela está sentada na foto e ela tem um bebê no colo, ainda um filho que ainda é bebê, e é meu pai, e ao seu lado aqui estão outras crianças que são os outros filhos, muito bem arrumadinhos, não? E bem comportadinhos na foto. Eu não sei como fazia aquilo, porque até demorava, não tinha selfie, até demorava para fazer foto, né? Então, ó, fica quietinho aqui. E eles ficavam, era pequeno, mas ficavam quietinhos, tudo de marinheiro, assim, tudo arrumadinho, né? Ela sentada com essas 4 ou 5 crianças aqui, mais o bebê. E meu avô, Fuster, com aquele relógio aqui, ó, de corrente aqui, sabe qual é? Ele também podia estar segurando o guarda-chuva, porque era chique, né? Tirar fotografia segurando o guarda-chuva. Mas ele não tinha. Nessa foto não tem guarda-chuva, não tem relógio. Tem relógio aqui. E ele, feliz e dono do pedaço. Ele está em pé, na mão, atrás, com a mão na cadeira da minha avó. E o que essa foto expressa é assim: quem manda aqui sou eu. Esse galinheiro aqui é meu, né? E ela ali, a dona do lar, feliz. A cara dela é feliz. Porque a sociedade era assim. Porque as relações de família eram assim. E ele era o grande patriarca. Era ele quem tomava todas as decisões. As decisões que diziam respeito a ele mesmo, as decisões que diziam respeito a ela e as decisões que diziam respeito aos filhos. Não apenas a respeito às filhas, mas também, muitas vezes, diziam respeito aos próprios filhos, no direcionamento das suas atividades profissionais e até mesmo na escolha das pessoas com quem se casariam. Pelo menos na indicação das pessoas com quem deveriam ou seria melhor que se casassem. Era esta a família deste tempo. Esta é a primeira família que está emoldurada sobre essa lareira que eu tenho na minha memória, que eu tenho na minha ideia. Segunda geração, eu venho da geração da minha própria mãe e do meu próprio pai. Esse bebê do colo da minha avó, que agora é um homem que cresce, a minha mãe já está em pé. O que significa estar em pé? Significa que ela já ingressa, de uma certa forma, com sua ingerência também nos assuntos que dizem respeito à família. Ela já participa de certas decisões. Ela, além de trabalhar na lida da casa e de criar os filhos, ela também tem uma atividade econômica. No caso da minha mãe, dentro do lar. Mas ela tem uma atividade econômica, além da atividade exclusivamente doméstica. E essa atividade econômica, minha mãe fazia vestidos de noiva. E além dessa atividade, e com essa atividade econômica, colaborava para a renda da família. Então, contribuía ela também para a renda familiar. Um outro retrato, percebe?
somos 7. Somos uma família mosaico, como se diz agora. Meu pai que havia ficado viúvo com 4 filhos, minha mãe que havia ficado viúva com 2 filhos se casaram. Família mosaico, reconstituída ou recomposta. E eu filha única, temporão, deste segundo casamento. Então, nesta outra foto, meus irmãos já todos maiores e eu pequenininha, sem vergonha, assim na foto. Porque já não eram nós as crianças comportadas de sempre. E quando eu disse ao meu pai, eu quero fazer faculdade de Direito lá na cidade de São Carlos, no estado de São Paulo, ele disse, isso é profissão de homem. Eu disse, a mim não me importa, eu vou fazer direito de qualquer jeito. Qual é o significado disso? Que os filhos já deixam de ter o eterno papel secundário que sempre tiveram dentro do núcleo familiar. Não se tratava de uma desobediência ao meu pai. E quando disse, eu quero estudar no Largo São Francisco, ele disse, você sabe que nessa faculdade só se formam bêbados e poetas. E lá fui eu. Quando eu me formei, eu disse, pai, fiquei 5 anos aqui e não consegui escrever nenhuma poesia. Mas ó, tomei toda. E o meu velho pai português bateu nas minhas costas e disse, então vamos tomar uma cerveja. Outra família, outros tempos, outro retrato sobre a lareira. Os filhos mudando de papel dentro de casa. Meus irmãos, ainda que mais velhos, etc., também cursaram. Minhas irmãs tiveram curso superior, puderam fazer curso superior, que era uma coisa mais ou menos fechada para as mulheres até então. Eu vou contar quando eu nasci, vocês todos estão proibidos de fazer conta. Eu sou exatamente da metade do século passado, 1950. Nada de fazer conta. E, então, meus irmãos mais velhos são da primeira metade do século. Não era muito comum que as mulheres fizessem faculdade. Mas se nota nessa transformação que os filhos já têm outro papel dentro da família. Agora, meu pai não trocou fralda. Não trocou. Casei a minha própria fotografia sobre essa mesma lareira. Meu marido, meu ex-marido, eu sou divorciada, é a primeira vez que na fotografia tem uma mulher divorciada na minha família, moderninha, não? Então, divorciada, mas esperei todos os filhos ficarem adultos, percebeu isso? Ainda assim, não sei como será na próxima fotografia, mas casada com filhos pequenos, talvez pelas condições culturais do meu ex-marido, meu marido na época, pai dos meus filhos, nunca trocou fraldas também. Mas foi um pai presente, foi um pai legal, foi um excelente pai, está muito bem. E o pai de agora, que é o que ela me pergunta, como é o meu gênero? Como são os pais jovens que eu vejo pela vida agora? Quer na vida, na advocacia, quer, como lhes disse, na vida como ela é. São jovens participativos. Inteiramente participativos. E dividem todas as coisas. Eu tenho um gênero formidável que faz faculdade de Direito e que lava roupa, troca fralda, cozinha, uma beleza, um homem absolutamente participativo. Os papéis já não se distinguem como se distinguiam no passado. Então, daqui resulta um princípio do direito de família que nós não prestamos muita atenção nele no passado, que se chama princípio da corresponsabilidade.
maridos que naquela circunstância precisam desses alimentos. Não é errado. Reciprocidade alimentar, como derivação da corresponsabilidade familiar. Isto na ordem das relações conjugais e na ordem das relações parentais, não tem melhor exemplo do que a guarda compartilhada para corresponsabilidade familiar. Esse é o homem que eu vejo agora. Ótimo. Esse homem que participa, ele é muito bem-vindo nos casamentos, mas no judiciário a gente percebe um outro homem, um outro pai quando acontece o divórcio. As mulheres que antes aceitavam essa corresponsabilidade, elas procuram tirar essa corresponsabilidade do pai e afastar esse pai do filho, numa atitude muito vingativa. Infelizmente, esse é o cenário hoje do judiciário. Muitas mães ou pais que têm a guarda dos seus filhos tentando afastar o outro genitor, justamente para não compartilhar. Então, era uma função bem-vinda e passa a ser uma função mal vista, como uma forma de vingança, como uma forma de afastar esse genitor. Mas vamos abrir para que vocês possam participar. Tá bem? Se esse é o caso de uma mãe que deliberadamente afasta o pai dessa criança, qual é a pergunta que não quer calar? Ocorrerá aí o abandono afetivo? Estão preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil? O nexo de causalidade está presente se porventura, por falta deste convívio, resultar danos a essa criança em si, ficar comprovado que esses danos são derivados da ausência do convívio com o pai? É ele quem deve responder? Caso a caso é que se responde, é que saberemos a resposta, mas em princípio, dentro do panorama fechado que a doutora Marli fez aqui, a resposta é não, não é ele. Mas no estilo, podemos pensar o inverso, Cabe responsabilidade a essa mãe que não deixou participar, porque ela fere uma relação de cuidado. Há uma inversão da responsabilidade, que esse pai passa a ter direito e a própria criança, Eu acho que nós temos alguma coisa nesse sentido, a carta ao pai. Posso colocar quantos minutinhos? Quantos minutos? Não, a carta ao pai. Não, o pai. Depois a gente localiza. Vamos passar para as perguntas. Enquanto isso, a gente localiza ali. Quem gostaria de fazer essa interlocução com a doutora Giselda? E eu os convido para não saírem, porque nós temos ainda um coquetelzinho de confraternização. Advogados de família, pais que estão se sentindo nessa condição de separados e afastados dos seus filhos, nosso promotor da infância, nosso juiz de família. Doutora Maria Angélica. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria muito de ouvir a opinião da senhora, sou advogada no direito de família, sobre essa lei da guarda compartilhada. A senhora falou dela. O que a senhora acha dela na vida como ela é, na vida prática? Essa guarda compartilhada é danada. Essa lei de agora ficou bem esquisita, não é? Agora, se nós pensamos, eu sempre penso no motivo. Qual é essa nome? Doutora Maria Angélica, eu penso sempre de modo otimizado. Eu nasci assim. Então, eu fico pensando que se nós estivermos
Se aqueles ódios, aqui se referiu ainda agora a doutora Maria, se essas confusões que todos conhecem tão bem, que se apresentam lá no Poder Judiciário, esses conflitos, essas vinganças, esses ódios, essa utilização do filho para organizar uma contrapartida por conta das quebras dos laços de conjugalidade, se tudo isso deixar de existir e se o pensamento adulto for aquele em prol do interesse da criança, então seria possível que os pais pensassem dessa maneira. Conheço alguns casos, conheço poucos, conheço alguns casos. Há casos na minha família que funciona muito bem, sabe? Então, tem um exemplo bem próximo de que a guarda compartilhada pode funcionar. E ela nem foi imposta em juízo. Eles mesmos que trataram entre si e ela funciona. Mas, infelizmente, não é bem isso que acontece. Os casamentos se rompem, os matrimônios se dissolvem por razões que a própria razão desconhece. E seguramente, na maior parte das vezes, ou em grande parte das vezes, o que sucede é que as crianças ou os filhos é que acabam por responder, né? Por força das atitudes indignas em relação a eles, de seus pais, acabam por responder, acabam por sofrer as consequências disso mesmo. Antes fôssemos um país que pudéssemos ter guarda compartilhada de um modo bem razoável. Quiçá. Eu vou fazer uma manifestação aqui agora, apenas para contribuir com o que a senhora acabou de dizer. Eu acho que nós temos que ser otimistas mesmo em relação à guarda compartilhada e em relação a essa convivência equilibrada do pai e da mãe com o filho. Mas além de otimistas, eu estou hoje acreditando muito no projeto e eu não posso deixar de falar sobre ele aqui, doutora Gisela, que é a educação parental, que é para dar uma forcinha nesses casais que estão aí, né, nesse fogo cruzado, nessa guerra. Eu acredito que nós, enquanto profissionais do direito, que estamos aí para trabalhar com essas pessoas em processo na justiça, nós podemos ajudar essas pessoas a encontrar um pouco de equilíbrio nessa guerra. Então, eu estou acreditando nesse projeto da educação parental, que aqui em Uberaba nós implantamos, que é a oficina de parentalidade. Nós temos inclusive alguns voluntários do projeto aqui. Nós já estamos na 3ª oficina, vamos fazer a 4ª nesse sábado agora, e acho bom falar sobre isso nessa oportunidade, que nós temos tantas pessoas aqui reunidas que às vezes nem sabem que esse projeto existe, que é um projeto específico para ajudar casais que estão em processo de separação, de ruptura, e para trabalhar com os pais e com os filhos, de uma maneira bem tranquila, fora do ambiente do judiciário, mas através do judiciário que convida esses casais. É um trabalho muito importante, um projeto do Conselho Nacional de Justiça, que acho que pode ajudar esses casais assim, vamos dizer, a cair a ficha, que a convivência precisa existir. O que acontecia antes, quando tinha a convivência, tem que continuar, a convivência marital tem que continuar depois, de uma forma diferente, mas isso tem que continuar. Então, como a gente sempre já falamos aqui, né, nos nossos próximos, sobre a questão da educação. A educação pode transformar o mundo. Então, a educação parental também pode transformar a realidade dessas famílias. Quem mais gostaria de fazer alguma intervenção? Aliás, a educação é sempre o grande segredo de qualquer cultura, qualquer. Alguém gostaria de fazer alguma indagação? Enquanto pensam, por favor, estou disponível, mas eu queria fazer referência a um livro de uma psicóloga, talvez vocês
que algum de vocês até tenha esse livro. Ela se chama Fernanda Ottoni Barros. Conhecem? Conheço. É colega do tribunal de Belo Horizonte. Ela tem um livro chamado Do Direito ao Pai, a paternidade no tribunal e na vida. E ela relata, então, casos do tribunal e faz a análise desses casos. No trabalho aqui que eu escrevi sobre abandono afetivo, ela mostra alguns casos. Eu levantei 3 desses casos aqui. Será que eu posso? Quanto tempo? A gente queria trazer mais a participação deles, né? Que te pede, ninguém fala. Vamos falar, vamos deixar esse para finalizar, pode ser? Alguém mais gostaria de participar? Tem uma aluna que pediu para eu transmitir a pergunta. Nessa responsabilização pela falta de cuidado, ela quer saber se caberia a obrigação de fazer. Fica tranquila, ela pediu. Se há, é porque acho que a professora que falou para ela perguntar, se há, nessa questão da ausência do cuidado, se caberia uma responsabilização pela obrigação de fazer e que não foi feita. A obrigação de fazer. É porque ele não cuidou. Eu entendi assim: o pai não cuidou, o pai não acompanhou. O professor tem uma pergunta. Professor, eu gostaria de saber se, no caso da parentalidade, filiação, parentesco sócio-afetivo, uma vez concretizado, afastaria, digamos, o direito da criança de requerer uma indenização do pai biológico? Muito bom. A resposta é não. Não afastaria. O direito não se perde pelo fato. O professor está falando a respeito de parentalidade socioafetiva. Esta é uma parentalidade, também é um instituto do qual não falávamos ainda há bem pouco tempo antes deste que estamos agora. É um tipo de parentalidade que agora se emparelha com as parentalidades que conhecíamos antes, ou seja, a parentalidade biológica que advém dos laços de sangue e a parentalidade civil, aquela que se dá por adoção. A parentalidade socioafetiva, apenas fazendo aqui um pequeno passeio, professor, por conta dos acadêmicos. A parentalidade socioafetiva relaciona pessoas que no passado nós costumávamos chamar de filho de criação. Lembra disso? Filho de criação. As pessoas diziam assim: fulano mora na nossa casa e eu trato e gosto dele como se você fosse meu próprio filho. É meu filho de criação. Dali não resultava nenhuma consequência jurídica. Né? O que ocorre agora é que este fato da vida ganha relevância e ingressa no mundo jurídico, ingressa no mundo do direito. Ingressa no mundo do direito para permitir que pessoas assim, interligadas, se desejarem, podem requerer em juízo o reconhecimento desta parentalidade. Reconhecida esta parentalidade que se chama socioafetiva entre um homem e uma criança que é filho biológico de outro homem. Pergunta o professor, se este outro homem, que é o pai biológico, se este outro homem comete abandono afetivo em relação a esta criança,
que ter se tornado filho sócio-afetivo deste pai aqui, que pode até ser bem o pai registral, etc., aquele que registrou, perde o direito de solicitar esta indenização por esse tipo de dano decorrente do abandono afetivo? Então vamos. Resposta é não. Desde que, sempre tem que falar assim, desde que tenha havido efetivamente o dano, desde que o dano tenha ocorrido no tempo em que este pai biológico devesse ter convivido e não conviveu, né? Depende do preenchimento de todos aqueles pressupostos. Por exemplo, na minha própria família, eu tenho um sobrinho neto, filho de uma sobrinha, que nunca viu o pai. Mora em São Paulo e o pai é carioca. Nunca viu o pai, nunca. Não tem nenhum dano. Nenhum. Tem 18 anos agora. Não tem nenhum dano. Eu convivo de perto com ele em todo esse tempo. Ele é neto da minha irmã. Eu convivo há muito tempo com esse agora jovem, né? Não apresentou dano por falta de pai. Talvez porque tenha convivido nessa família da minha irmã, família essa que tem muitos homens. Então, muitos tios, avô, etc., muitos homens. Talvez por isso. Então, nesse caso, se um dia essa minha sobrinha tivesse me pedido, vamos entrar com uma ação em relação ao pai biológico dele por abandono afetivo. Podia, não posso. Faltou um elemento. Qual elemento? A existência de dano. Sem dano, sem responsabilidade civil. Portanto, em cada caso, há que se verificar a presença do... Então, uma resposta leve, geral, é que não. Dadas as especificidades do caso a caso, se reanalisa essa resposta geral. Boa noite, meu nome é Luciana. Quanto à guarda compartilhada, a distância, como que isso é resolvido? A mãe querendo, mas o pai distante, geograficamente. Difícil pra caramba. Fica difícil. Muito difícil. Precisa saber qual é a distância. Se for daqui o Berlândia, dá. Se for daqui a Natal, complicado. Se for daqui a Paris, piorou. Ela me pediu que a resposta fosse bem rápida. Obrigada, Luciana. Complicado. A distância é complicada. Mais alguém para a gente encerrar? Não é Patrícia. Irmãos dela, Patrícia não. Eu queria que ela falasse a sua opinião sobre poliamor. Poliamor. Esse contexto. Essa eu não posso responder contigo. Não posso responder contigo. 5 minutos só assim. Eu não vou perder nunca, professor, o meu hábito de ser professora. Então, caminhando antes. Em preâmbulo, Patrícia. Em preâmbulo. Nem todos os fatos do mundo são fatos jurídicos. Aprendemos isso, todo mundo aprendeu isso no primeiro ano da faculdade de Direito. Quando foi? Né? Então, o fato do mundo que ganha relevância jurídica, obviamente, ele ingressa para o mundo jurídico. E por isso ele deixa de ser fato, vamos chamar, social, e passa a ser fato jurídico em sentido amplo. Lembra? Daí, fato jurídico em sentido amplo, nosso professor ensinou. A gente faz a classificação. E fato jurídico em sentido
sentido estrito, daí perde o F. Né? Quando perde o F, vira ato jurídico, tem a intervenção da vontade humana. Ato jurídico em sentido estrito, ato jurídico em sentido amplo, ato jurídico em sentido estrito, depois a categoria do negócio jurídico e assim em diante. Pequena passagem, só para separar os dois mundos. Há coisas daquele mundo que não estão nesse mundo. Este mundo, o jurídico, não absorve. Exemplo daquele mundo que não está nesse, a amizade. Se você tem uma amiga íntima, adorada, Patrícia, e se ela hoje disser para você, nossa amizade termina hoje por conta disso, daquilo, ou nem lhe dê a razão pela qual, onde você reclama, filho? Chora. Gente chora. Não tem relevância, não ingressa na ordem jurídica, não tem onde reclamar. É o caso do poliamor, quer dizer, é ainda para nós no direito, não sei se modificará no futuro, não sei, mas para nós no dia de hoje, esse assunto não está no direito de família, ainda como pertencente a este mundo do direito. Existe no mundo social e que nos diga a tabelião de Tupã, não é? Lembra da tabelião de Tupã? Que fez a escritura de poliamor, de união estável entre homem e duas mulheres. Ela fez a escritura, né? Então, isso significa que entrou no mundo jurídico? Não. Quando houver um conflito entre os três, para separar, para qualquer coisa, é que o mundo jurídico será alertado. E daí nós precisaremos ver o que fazer com isso. Porque nós não temos resposta para isso. Quer ver um outro caso que o direito não tem resposta? Incesto entre pai e filha maior de idade. É do mundo lá, do mundo dos fatos sociais. Existe. Aqui não tem o que fazer. Ah, mas esses três aí de Tupã, e se eles adquiriram bens? A gente reparte, o juiz vai repartir os bens como se fossem sócios. Não vai ter enriquecimento ilícito, não vai acontecer nada. Não está no cadastro da família ainda. Não sei se está. É como eu posso responder em 5 minutos. Mais alguém? Podemos encerrar. Voltando para a nossa temática, então, da função do pai, do abandono do pai, do não abandono do pai. A gente não pode esquecer que entraria também os avós. Naquela mesma personagem que eu disse, da necessidade de afastar a figura paterna, muitas tentam também afastar a figura dos avós. E hoje nós não podemos esquecer que o ser humano, ele se constitui nessa relação das duas funções parentais. Ele precisa sim do gênero masculino e feminino. Então, que possamos levar para casa com essa fala da doutora Giselda, né, uma contribuição na sociedade, que façamos esse papel, alertar a comunidade de uma forma geral que a relevância da figura paterna ela é igual, ela é primordial como a da figura materna, e que a criança não pode ser privada, destituída dessa função, porque assim como na natureza dos pássaros, como a doutora Giselda disse, no humano é a função paterna que faz o interdito. No humano, né, a psicanálise estuda muito bem isso, é a função do pai que vai proporcionar o voo. Que voo é esse? O voo para as relações sociais. Porque enquanto o filho fica ensimesmado na relação com a mãe, enquanto existe somente a relação mãe e filho, é uma relação narcísica. É daí que temos os grandes arrogantes, prepotentes e homens onipotentes, porque não vivenciam
gente tem que dar uma relevância a essa função paterna. Eu posso dizer para vocês que em 21 anos, né, de atuação como psicóloga judicial, o doutor André está aqui e pode dizer isso muito bem, mas nos adolescentes que praticam atos infracionais, à medida que vamos analisando a dinâmica dessas famílias, onde foi a falha? Na função paterna, quase que inexistente. Ou porque realmente foram filhos concebidos sem a maternidade, né, que não conviveram, ou porque foram privados dessa paternidade, ou porque o pai é presente fisicamente, mas é ausente no mundo da droga, no mundo do alcoolismo. E se a gente trazer para uma realidade socioeconômica mais favorável, são pais ausentes pelo trabalho, né? Nós temos muitos modelos assim nos nossos meios, que os pais participam ali materialmente, mas não estão ali no convívio afetivamente, porque quando chegam em casa, cada um tem o seu espaço e as crianças ficam também no abandono afetivo, não só pais, mas também mães. Então fica esse alerta para a gente pensar, né, e acolher esses pais de uma forma muito bem-vinda na educação dos seus filhos. Para finalizar, então, eu convido o nosso Max, ele localizou o vídeo e nós vamos finalizar então com o vídeo, em sequência aqueles outros três. Pode ser? Dona Giselda queria, eu esqueci os casos da Fernanda Antônia. Uma poesia? Quer falar depois do vídeo? Por favor, Max. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he is not tired. He lies that he is not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me.
prazer em estar aqui com vocês hoje e eu espero que elas me convidem de novo. Foi muito gostoso estar aqui, muito em casa estar aqui. Tem uma poesia que é de um autor anônimo, que é uma pena não saber quem foi que escreveu isso, que se chama Por Todas as Vezes. Por todas as vezes que você está ao meu lado, por toda a verdade que você me faz ver, por toda a alegria que você traz para a minha vida, por tudo de errado que você torna correto, por todo o sonho que você torna realidade, por todo o amor que eu encontro em você, serei eternamente agradecido. Você é a minha força quando eu estou fraco. Você é a minha voz quando eu não posso falar. Você é meu olhar quando eu não posso ver. Você vê o melhor que há em mim, me levanta quando eu não posso alcançar. Você me dá fé porque você acredita. Eu sou tudo o que sou porque você me ama. Você me dá asas e me faz voar. Segura a minha mão e eu consigo tocar o céu. Se perco a minha fé, você atrás de volta. Você me diz que nenhuma estrela está fora de alcance. E com você ao meu lado eu me sinto maior. E tenho o seu amor e tenho tudo. Eu fui abençoado porque sou amado por você. E por isso eu te amo, meu Pai.